Tudo bem, meus queridos? Prazer. Aqui eu vou tentar refletir com vocês sobre a história indiana. Eu só vou pedir paciência para vocês no primeiro momento aqui. Vamos lá. Boa noite, Thiago. Eu vou apenas fazer umas reflexões aqui a respeito da história indiana, isso que eu trouxe aqui à tona, o assunto, para vocês refletirem junto comigo, que com o tempo. Eu não estou conseguindo projetar bem a imagem, eu estou tentando melhorar, mas eu vou acabar bloqueando uma parte da imagem, não tem como. Eu vou pedir também para vocês, se vocês tiverem dúvidas, coloquem as perguntas no local adequado, que é uma interrogação que tem embaixo, e depois da minha exposição eu posso atender a dúvida de vocês, tá bom? Porque muitas vezes vem os comentários e aí eu atrapalho nas reflexões. Eu queria antes fazer só uma indicação aqui para vocês, talvez vocês não conheçam. Esse é meu livro História da Índia, talvez nem todos conheçam, eu escrevi já há alguns anos, e depois está à venda na Amazon esse livro, tá? E também tem esse livro meu História da Ásia, que está à venda na Amazon, que eu integrei a parte da Índia nesse livro maior. Então vocês vão poder ter material. Muitas dúvidas eu vejo falando: professor, mas da onde posso encontrar leituras, etc. E realmente sobre Índia ainda é muito pouco, né? Então aqui vocês têm já alguma referência, História da Índia, que foi integrado depois na História da Ásia. Eu tenho já há algum tempo um canal no YouTube, Emiliano Unzer, em que eu coloco eu estou gravando várias aulas, inclusive já estou chegando já nas últimas aulas de História da Índia. Eu ainda não gravei a 12ª, a última foi a 11ª. Na 12ª já trato até o período da independência, 1947, 1950, com a entrada da Constituição, efetivamente, né, da Constituição Indiana de 1950. E aí entramos no período pós-independência. Então eu estou pegando as aulas desde a primeira aula até a 12ª, 13ª, 14ª, não sei até quando vai. Está tudo aí no meu canal do YouTube. Vocês põem meu nome ali, Emiliano Unzer. Eu coloco tudo gratuito, não tem nem propaganda, não tem nada. Então ali vocês podem assistir à vontade, com muito mais detalhes, né, com muito mais tranquilidade. Eu tenho aqui, eu só vou expor as reflexões maiores que eu vou ter aqui uma hora e pouco com vocês, e é impossível eu resumir uma história tão cheia de detalhes, de riqueza, apenas em uma hora. Então aqui eu vou fazer uma reflexão muito breve para vocês, tudo que eu consegui apreender a respeito, mas eu acho que o que a gente deve primeiro remeter como análise aí é o que começa os períodos mais afastados, mais longínquos, que vai remeter aos primeiros achados na região do noroeste da Índia, a região ali do Vale do Rio Indo, que vai vir do segundo milênio, terceiro milênio antes de Cristo, que vai ser o que foi achado, uma estrutura urbana bastante sofisticada, organizada, com escoamento de água, tanques e construções bastante consideráveis, urbanos, que vai ser de Mohenjo-Daro e Harappa, né? E essas duas culturas elas vão apresentar uma série de realizações urbanas, evidentemente, a questão até da organização do sanitarismo. Também haverá alguns selos que vão apresentar gravuras, né, talvez
sacerdote, não se sabe, um regente, e também uma figura que parece estar numa posição iógica, junto com alguns animais. Isso tudo são raízes que vêm, primeiro, bastante sofisticado, terceiro milênio antes de Cristo, e segundo, isso vem antes da chegada de povos nômades vindos da Ásia Central, que são os árias ou os arianos, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado para analisar isso, porque primeiro, durante muito tempo, pensou-se que os árias que vieram, os arianos que vieram da Ásia Central, eram povos nômades que trouxeram a domesticação do cavalo, do ferro, e de que eles, até uns 50, 60 anos atrás, pensava-se assim na historiografia indiana, de que eles chegaram e dominaram todos os outros povos e trouxeram a civilização. Hoje em dia, você já tem algum tempo, já percebeu-se que, claro, não é tão simples assim, né? Eles chegaram, eles se misturaram com povos da região do rio Indo, depois, nos último milênio antes de Cristo, eles começam a se deslocar para as planícies do Ganges, do Yamuna, mais a leste, no norte da Índia, e eles começam a ganhar uma vida mais sedentária, né, mais fixa, e eles se misturam com esses povos. Então, a ideia de que eles vieram como invasores, dominaram e trouxeram a civilização, isso está totalmente já descartado na historiografia indiana, né? Segundo, percebeu-se que eles se misturaram, eles adotaram muitos costumes de povos anteriores, mesmo porque esses povos que estavam no Vale do Indo, no Vale do Rio Ganges, antes desses povos arianos chegarem, esses nômades das estepes da Ásia Central, eles tinham um nível já desenvolvido de desenvolvimento urbano, de organização. Então não era que eles vieram e dominaram em cima de povos considerados inferiores, isso aí já é uma coisa muito revista. A gente tem que tomar primeiro muito cuidado com relação a isso. Isso é uma coisa que eu primeiro, escrevendo o livro, e depois quando eu organizei as aulas, que está aí no meu canal do YouTube que eu indiquei, eu deixei bastante claro. Também haverá uma reflexão aí, no sentido de que essa região norte da Índia tem ligações, mas não tem uma ligação tão de dominação com relação ao sul da Índia. Então essa região central aí da Índia, que a gente fala que é o Planalto do Deccan, é uma região que praticamente separa as planícies do norte, do Indo e do Ganges, com as partes do sul. O sul é uma região mais dependente das cheias dos rios, não tem grandes extensões de planície como o Ganges e a Yamuna tem. E começam a ascender vários potentados locais, que remete a uma tradição que não é tão ligada aos árias e os outros povos da região do Indo, que a gente fala que são, e as línguas até hoje, o Tamil, por exemplo, falado no sul da Índia, ele é muito ligado a línguas dravidianas, completamente diferente do norte. Embora eles vão depois, ao tempo, vão sofrer influência que vem de Brahmanes, do brahmanismo, do hindu, das escrituras do sânscrito, o sânscrito é traduzido ali no sul indiano para as línguas locais. Só para vocês terem uma ideia, o sânscrito ele meio que funciona, botar uma comparação aqui bastante prosaica, mas ele é mais ou menos como um latim. Ele é uma língua depois dos primeiros séculos depois de Cristo, ele serve de referência para estudos dos clássicos, dos textos védicos, entre outros. Só que é uma língua morta, porque com os primeiros séculos depois de Cristo, o sânscrito é apenas estudado para estudar os clássicos. Mas essa classe sacerdotal, os brahmanes, que são estudados, eles sabem o sânscrito, pelo menos o sânscrito mais clássico, algumas referências aos textos védicos, e eles levam isso também para o sul. E ali eles traduzem algumas obras, os épicos, o Mahabharata, o Ramayana, as Puranas, né, e por assim vai, são traduzidos, por exemplo, para o Tamil. O Tamil tem mais de 2.000 anos de tradição, uma escrita diferente, né, entre outras, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. A Índia, a gente percebe no primeiro momento que ela é um subcontinente, uma expressão geográfica, um subcontinente indiano, né? Você tem aí
a magnífica muralha do Himalaia acima, Karakoram, Hindu Kush, tem as grandes planícies ali no norte, mas ela sempre foi, na boa parte da sua história, ela foi muito plural, ela foi muito diversificada, e isso vai explicar por que teve tantos potentados, tantos reinos, algumas vezes até um império, uma hegemonia maior chega a dominar boa parte, mas isso é mais exceção do que regra na história indiana. Bom, eu trouxe aqui uma ilustração já no período védico tardio, já de 1100 a 500 a.C., quando os povos árias que vêm da Ásia Central, eles começam a deslocar gradativamente mais para o leste, em direção à planície do rio Ganges e Yamuna. E ali eles se sedentarizam. Você começa a ter o estabelecimento de potentados diversos, né? Você já tem relatos, por exemplo, a coleção mais antiga dos textos dos Vedas, o Rig, ele descreve ainda um povo muito que adora o cavalo, adora o deus do fogo, da guerra, da tempestade, do relâmpago, do sol, né? Então ele não menciona a vaca, ele não menciona aí na agricultura. Depois dos textos védicos, eles começam a falar mais da questão da agricultura, a questão da vaca, né? Que a vaca é essencial para uma vida agrícola, né? E por assim vai. Então a gente tem os relatos mais antigos dos textos védicos, remete a uma vida de nomadismo, né? Que foi preservado pelos árias. Depois, quando eles chegaram, eles começaram a transformar seu modo de vida com contato com esses novos povos sedentarizados aí nessas planícies ao norte da Índia. Uma parte desse estabelecimento em reinos já é narrado pelo grande épico do Mahabharata, que está aí embaixo, uma ilustração, que narra o combate entre determinados povos ali da região do Ganges e Yamuna, e que eventualmente há uma vitória de uns sobre outros, e já começa até a estabelecer a questão da ética, questão do dever, da lealdade, né? Depois um texto que foi inserido depois que vai ser o Bhagavad Gita, dos acontecimentos do grande épico Mahabharata, o Arjuna ele é guiado, não sabe quem vai conduzir a carruagem dele de guerra, que vai ser o Krishna. E Krishna, na verdade, é um avatar de Vishnu, mas ele não sabe, o Arjuna não sabe. E depois, em determinado momento, quando o Krishna, disfarçado, ele fala: olha, você tem o seu dever como um guerreiro de combater, né? É um dos momentos mais bonitos do Bhagavad Gita. E aí o Arjuna começa a desconfiar desse condutor da carruagem, e aí depois fala: olha, eu sou Krishna, e aí eu vou mostrar. E aí, para provar que ele é o avatar de Vishnu, ele se revela todo o esplendor cósmico de todos os deuses, né? Uma das passagens mais famosas do Bhagavad Gita, inclusive. Então é interessante porque isso já começa a demonstrar uma preocupação de estabelecimento de uma formação ética, filosófica, muito marcado já no Mahabharata, nos textos, dos comentários posteriores dos textos védicos, no Bhagavad Gita inclusive. Depois a preocupação de você organizar a sociedade, inclusive em questões de grandes categorias que depois vão ser totalmente fluido, que foi essa questão das castas, os textos dos Puranas e por assim vai. Os últimos séculos antes de Cristo é um período muito fértil na história indiana. Aqui eu estou trazendo um mapa, primeiro o período já posterior do período védico, então estamos aí já mais ou menos em 600 a.C., com o estabelecimento de vários reinos, que eles falam que é o Mahajapanadas. O Mahajapanadas são esses reinos que começam a se estabelecer ao longo do Ganges e Yamuna. O maior deles vai se dar em torno de Magadha. Ele começa a se fortalecer, começa a estabelecer um sistema de tributários ao redor de Magadha, e ele começa a ascender uma dinastia que depois vai ganhar, praticamente vai dominar toda a região do Ganges e Yamuna, que vai ser a dinastia Maurya. Então esse é o início, é nesse período inclusive que tem também vários regentes, vários reinos que começam a se estabelecer. Entre eles começam a surgir pensadores como o príncipe Siddhartha, que depois vai atingir a iluminação e vai ser o Buda de nossa era,
o Mahavira dos jainistas, durante esse período. É um período de efervescência urbana, cultural, filosófica, né, nesses últimos séculos antes de Cristo. Vou para a próxima conjunta aqui. Depois de Buda, é uma pena que eu estou aqui na frente, eu não estou conseguindo me sair da frente aqui dessa imagem, infelizmente. Mas aqui atrás, aqui em cima, você tem a arquitetura de um dos primeiros stupas. Então é uma das primeiras referências na arquitetura budista, em Santi. E o stupa é geralmente onde há uma relíquia, há um importante artefato ou alguém muito importante do budismo se encontra lá, e você constrói esse monte que depois vai ganhar vários adornos, vários elementos arquitetônicos ao longo da história da arquitetura budista. O budismo ele surge ali no norte da Índia, mas depois, com o tempo, apesar de ter alguns regentes que vão favorecer, vão endossar o budismo, vão ou tolerar, mas depois de um tempo eles vão começar a ser perseguidos, e eles começam a ir ou para o sul ali da Índia, na ilha de Sri Lanka, ou vão atravessar a Baía de Bengala, o Golfo de Bengala, e vão ali para o Sudeste Asiático, que eles levam o budismo, junto com muitos sacerdotes hindus que tinham levado já ideias do sânscrito, né, para o Sudeste Asiático. E alguns budistas vão também para o Noroeste, vão se estabelecer ali na região que depois vai ser o reino do Bactria, né, que vai ser remetente ali o que resta dos antigos generais do Alexandre o Grande. Inclusive o Menandro é um governante sucessor dos Seleucidas, que se converte ao budismo, inclusive. Então ele é regente de Bactria ali na região noroeste, e eles endossam o budismo e cria até uma escola de Gandhara, que funde elementos da arte helênica que os macedônicos trazem, com Alexandre o Grande e as dinastias posteriores, com o budismo. Então, essa escola de Gandhara, ela apresenta os elementos já figurativos do budismo, algo que anteriormente era muito simbólico. Você não tinha ainda representações ainda de Buda, apenas a sua pegada, ou a árvore sobre a qual ele atingiu a iluminação em Bodh Gaya, né? Então é interessante. Agora, esse aqui é um elemento arquitetônico, algumas representações em Santi, como os elementos que atentam à iluminação aí do príncipe Siddhartha na árvore. Logo aqui à esquerda na ilustração, não sei se vocês estão vendo, nessa figura do meio, tem uma árvore, tem uma espécie de trono embaixo da árvore, no qual ele está vazio. É ali que ele atinge a iluminação. Não se representava ainda Buda, a figura de Buda. E aqui, no restante da ilustração, aqui nessa figura do meio, você percebe que tem seres que têm uma cabeça grande, que são seres demoníacos, são chamados Mara. Então já começa a mostrar alguns elementos arquitetônicos artísticos de Buda. Aqui mais embaixo, essa figura mais aqui bem inferior aqui, tem um mapa em que mostra também já a ascensão de um reino não ligado ali ao norte, tá? Que vai ser, por exemplo, o Império Marítimo, né? É o que controla as principais rotas do Oceano Índico a partir do século IX, X em diante, que vai ser o Império dos Cholas. Os Cholas, eles tinham sim já assimilado a cultura brahmanista hindu, e eles partiram depois para dominar as rotas internacionais. Eles chegaram a controlar a região da Península Malaya, Sumatra, o Estreito de Malacca, algumas ilhas ali da Indonésia, né, e algumas regiões costeiras da Birmânia atual, do Myanmar. Que é interessante. Então a projeção do sul da Índia é muito pelas rotas internacionais, né? Eles são muito mais ligados aos mares do que a região norte. A região norte ela também tem a questão internacional, mas o norte ele fica muito mais ligado a questões da Ásia Central, de nações, de povos que vêm da região norte e noroeste, através da passagem de Khyber no Afeganistão, né? Agora o sul não, o sul já é uma coisa muito mais voltada aos mares, e é muito mais diversificado em vários reinados. O maior deles vai ser o Império Chola, então eu trouxe aí como ilustração para vocês. Antes dos Mauryas, quem vai ascender vai ser a dinastia dos Guptas, ali na região de Magadha.
E aí eu tô aqui na frente no mapa, infelizmente, mas aqui ele pega toda a parte norte e noroeste da Índia. Ele se estende praticamente ali no oeste com Bactria e chega até a Baía de Bengala, né? E o seu maior regente vai ser o Chandragupta II. Então você já tem, eu achei ilustrações dele, já as moedas cunhado com a figura dele, né? O Chandragupta inclusive já entra no imaginário indiano como uma espécie de divindade, de rei exemplar. Ele é associado muito a uma figura depois que na mitologia hindu vai trabalhar isso. Outra figura. Esse aqui já são reinos que tinham sido submeteram a região do Magadha, diante dos Mauryas, diante dos Guptas. Entre os Mauryas, posteriormente, você vai ter o rei que chama Ashoka. E Ashoka ele é muito famoso na Índia porque ele estabelece uma série de colunas e ali ele escreve seus éditos. Inclusive a roda chakra que está presente ali junto com os leões, numa de suas colunas, é o símbolo, tá hoje na bandeira indiana. Um dos combates que Ashoka faz é contra Orissa, no litoral ali oriental da Índia, e depois diz o cânone budista diz que ele se converte ao budismo porque ele se arrepende de tantos milhares que ele matou nessa guerra contra esse reino em Orissa. O que eu trago aqui são exemplos da arquitetura de Orissa. Aqui mais em cima é o templo dedicado ao sol, a Surya, que vai se encontrar ali na região de Orissa. No meio e embaixo você tem já o que era dos Chandelas. Os Chandelas tinham submetido uma parte à hegemonia do Magadha, região norte, e depois com o tempo eles se separam e eles constroem esse monumento, que talvez é um dos monumentos mais impressionantes da arquitetura indiana, que é o Khajuraho, né? Então essas duas últimas aí, slides do meio e embaixo, remete à questão de Khajuraho. Entendendo que ainda aí são hindus, você tem as cavernas de Ajanta, de Ellora, você tem templos budistas, templos jainistas e templos hindus. Eles estão lado a lado. Isso já mostra uma característica da Índia, de você ter uma aceitação, convivência de várias crenças lado a lado. Então, nesse caso aqui, você tem manifestações sim com relação aos escritos épicos hindus e por assim vai. Isso aqui é eu tinha que trazer esses elementos para ilustrar a minha argumentação. No século XI, você tem a entrada de povos novamente vindos da Ásia Central, só que agora vem com um recém-convertido ao Islã, né, das regiões da Ásia Central, que vai ser o Mahmud Ghazni. E Ghazni era ali no Afeganistão a capital, e depois ele estende isso fazendo incursões em terras indianas, principalmente na região ali de Gujarat, de Punjab, ali no noroeste. Então quando ele desce, em determinado momento, no século XI, ele saqueia um dos templos mais suntuosos que tinha a Shiva em Somnath. E está aí uma foto antiga como está destruído. Claro que ela foi reconstruída e destruída várias vezes ao longo do tempo, né? Hoje ela está já perfeitamente preservada, ela está íntegra. Só que esse saque do Mahmud Ghazni em cima de Somnath é uma coisa que fica na memória indiana. Hoje em dia existe uma coisa muito perigosa, que eles usam esse argumento de que veio invasores, como foram os Ghaznavidas, com Mahmud, saquearam um templo milenar de Shiva ali em Somnath, né? E de que, portanto, os muçulmanos são invasores. Isso é uma coisa muito perigosa hoje. Hoje eles usam para fins políticos isso. Eles interpretam um determinado acontecimento para falar, olha, então os muçulmanos são invasores, eles fizeram algo infame. Hoje em dia tem um clima muito pesado nisso. Eles pegam determinados eventos históricos, reinterpretam para depois tentar justificar que os muçulmanos são invasores. Os muçulmanos fazem parte da história indiana, né? Não é algo que vem de fora alienígena enfim, né? E esse episódio, o saque de Somnath, desse templo de Somnath, fica muito famoso na história indiana.
Outros povos vêm depois dos Gaznavidas, vêm povos ali da Ásia Central também, que eu chamo os túrquicos, que também trazem o Islã, tá? Novamente. Então mas os túrquicos, ao contrário dos Gaznavidas, a partir do século XIII, eles começam a se estabelecer em cidades ali e controlar cidades no norte da Índia. Os Gaznavidas foram muito mais uma retirada, um saque e uma retirada, no caso de Mahmud, para embelezar a capital dele hoje no Afeganistão, que era Ghazni. Os túrquicos não, os túrquicos, quando eles chegam, eles, depois de uma batalha, que vai ser a batalha ao norte de Delhi hoje, eles conquistam e estabelecem Delhi como capital, e aí eles constroem esse complexo que chama Qutub Minar em Delhi hoje. Esse minarete é um dos marcos em Delhi, e ele está nesse complexo do Qutub Minar, e é interessante que esse minarete ele combina elementos islâmicos, porque é um minarete, mas ele usa mão de obra e elementos da arquitetura indiana hindu anterior, né? O uso do arenito, né? Da pedra avermelhada arenito, os elementos são todos ali presentes, né? Um dos principais lideranças ali dos túrquicos vai ser o Khaldi, que está ali embaixo. Eu trouxe essa figura dele porque em determinada cidade ali no Rajastão, ele tenta tomar uma cidade, ele diz ao Padmavati, que descreve as aventuras de Khaldi, ele se apaixona pela regente local, a rainha, a Rani, e aí ela não aceita, claro, ela foge com medo, e eventualmente quando ele tenta conquistar a cidade, ela comete suicídio, se jogando no fogo, junto com toda a sua família, a corte da cidade. Então só trazendo essa parte da literatura da mitologia indiana, que é muito interessante. Outro reino que vai vir no norte, mais na região central e sul, vai ser o reino de Vijayanagra. Vijayanagra vai ser um dos principais impérios que estabelece na região central sul da Índia, já até mais ou menos no século XVI. No século XVI já está decaindo. Mas o que é notório de Vijayanagra é o fato de primeiro estabelecerem a capital e o complexo de templos em Hampi, que também é um monumento arquitetônico da arquitetura parte dravidiana, porque é do sul, né, mas com os elementos também inovadores. Para nós ocidentais isso é muito... fica evidente, um pouco mais evidente, porque é justamente no período do declínio de Vijayanagra que os portugueses chegam na costa, e os portugueses estabelecem contatos primeiro em Calicut, depois em outras regiões, e aí quando ele vai guerrear contra determinado rival de Vijayanagra, eles conseguem então uma base estabelecer em Goa. Os portugueses inclusive não chamam nem de Vijayanagra, eles falam o reino de Bisnaga, mas eu prefiro me ater ao nome mais corrente, que se chama Vijayanagra. E a capital, Hampi, ela é muito conhecida para ostentar o poderio, a riqueza que Vijayanagra teve até mais ou menos o século XVI. No século XVI, você tem outros povos turcos que vão vir, que são os Mughals, ou Mogóis, né? Por que não são os Mongóis, com N? Porque primeiro eles não têm ligação com os Mongóis de Temutinkan, né? Eles remetem a Timur. Timur foi o Tamerlão, ele foi um conquistador que devastou as regiões da Ásia Central e expandiu seu império em toda a região da Ásia Central, né? Chegou inclusive a saquear Bagdá no século XIV, e você tem depois a vinda de outros povos que remetem aí a Timur, que são os Mogóis, e um deles vai ser Babur, né? Babur, que está aqui do meu lado, ele é o primeiro que chega, e ele começa a expulsar a dinastia que estava em Delhi anteriormente, que também eram de outros povos túrquicos. Os turcos são uma grande nação linguística, na verdade, então você tem várias divisões entre eles. Enfim, um deles vai ser os otomanos, que vão lá para a Anatólia, vão depois construir o império deles, mas esses aqui são outros, né? E esses túrquicos, eles chegam e na batalha de Panipat eles derrotam o sultanato de Delhi anterior e estabelecem então a dinastia que vai ser conhecida como Império Mogol. Esse sim vai ser o último grande império antes da hegemonia britânica
no século XVIII, XIX em diante. Até aí você tem o Império Mogol dominando toda a parte norte e algumas vezes até a parte central do subcontinente indiano. Eu tenho aqui lá embaixo, eu não estou conseguindo enxergar, talvez vocês estejam conseguindo. Embaixo tem uma representação dos escritos dos feitos de Babur, que vai ser o Baburnama, e de como ele ainda trazia os elementos das estepes da central, né? Então, por exemplo, ele se retratava muito cuidando dos jardins, como ele tinha um estabelecido controle em Cabul, ele tinha cuidado dos jardins em Cabul. Depois ele leva esses elementos do cuidado dos jardins simétricos, né, na construção, e isso vai marcar também a arquitetura mogol, né? Eu sei que alguns ainda estão sem orientação, mas basta vocês lembrarem, por exemplo, do Taj Mahal. O Taj Mahal é um exemplo da arquitetura mogol, e você observa os jardins simétricos, que é o Shadr Bagh, que se fala, que trazem da cultura persa, inclusive, que domina toda a parte ali de frente ao Taj Mahal. Então eles trazem esses elementos do Islã, trazem a influência persa muito forte no Império Mogol, tanto que, como eu sempre falo, a língua persa era a língua da corte no período do Império Mogol. E era a língua da corte como era o francês no século XVIII, XIX na Europa. Era a língua das letras, a língua da cultura, e isso era desde o Império Otomano até a Índia Mogol e a Ásia Central. Todas as regiões você tinha o contato diplomático internacional, era tudo feito em língua persa. E a cultura que eles trazem também para estabelecer no período da dinastia Mogol. Eu vou para as dúvidas depois, tá, gente? Eu ainda vou atender as dúvidas no final. Talvez o auge da dinastia Mogol, que vai vir do século XVI, vai ser no século XVII em diante, que vai ser, por exemplo, no período de Akbar. E Akbar é muito famoso porque eu já tinha estudado. Akbar, aparentemente ele era disléxico, e depois ele transformou essa sede, curiosidade dele de aprender, de todas as religiões. Então tem essa figura no meio aí, em que ele convida jaimistas, zoroastrianos, muçulmanos das diversas ramos, e inclusive jesuítas. Esses de preto ali bem na esquerda, na figura do meio, são jesuítas, porque ele quer que todos dialoguem, todos tentam expor suas reflexões para que ele criasse uma religião universal de todos. E Akbar, inclusive, ele constrói uma capital nova perto de Agra hoje, que é Fatehpur-Sikri, está aí na figura em cima. E lá embaixo tem um retrato dele, que talvez expressando o auge do Império Mogol, que é o Akbar em cima do globo terrestre, diante do firmamento, diante do meio celeste. Então ele era o máximo representante da humanidade, do globo terrestre. Você vê como é que está no auge do Império Mogol no século XVII. É interessante vocês dar uma olhada nessa figura ali embaixo, que em cima de Akbar você tem os querubins, porque você tinha artistas europeus já trabalhando para ele ali, né? Então você vê como é que, por exemplo, na corte de Akbar do século XVII era bastante cosmopolita. Ele ainda não tinha essa questão da imposição de você proibir a entrada de determinadas minorias, estrangeiros, ou não tolerar práticas hindus do passado, e por assim vai. Estou fazendo isso bastante rápido, tá, gente? Porque, claro, só tenho aqui uma hora e pouco com vocês. Você tem um outro retrato aqui do Shah Jahan, um outro também, um grande momento. Shah Jahan, ele investe muito também nas construções, nas realizações artísticas, é o que ele mais gostava, em comparação com os outros imperadores mogóis. E é do período dele que ele constrói talvez a construção indiana mais famosa hoje, que é o mausoléu do Taj Mahal, que diz a tradição que ele fez em homenagem a uma das suas esposas, que morreu depois de ter dado a luz ao 14º filho dele, que vai ser a Mumtaz Mahal. E, primeiro, essa construção não precisa nem dizer como ela é bonita, ela é linda, né? Segundo, ela apresenta os elementos islâmicos, né? É um mausoléu, ela não tem nenhuma arte figurativa, e você também tem os jardins simetrizados aí na frente, como eu disse para vocês, né? Tudo isso com um forte teor persa. Se vocês pegarem, por exemplo, o túmulo de Tamerlão, o Timur, lá em Samarcanda, no Uzbequistão,
você tem elementos já do século XIV que são bastante parecidos com o que tem em Taj Mahal. Então, ou seja, a arquitetura persa, ela vem da Ásia Central e começa a vir na Índia, e ela se mostra aí no auge, aí durante o Império Mogol. Tá? O último grande imperador, na verdade, dos mogóis vai ser na passagem do século XVII para o início do século XVIII, que vai ser o Aurangzeb. Aqui no mapa de cima você tem as campanhas em laranja do Aurangzeb tentando submeter os vários reinados ali, inclusive muitos sultanatos, tá? Então ele combatia também contra muçulmanos, e, embora ele fosse um muçulmano, ele combatia também outras lideranças muçulmanas, sultões mais ao sul, né? Como em Hyderabad e por assim vai, Bahmani. E essa campanha dele ali no sul é bastante custosa, é bastante onerosa. Isso vai desgastar durante quase que 20 anos o reinado de Aurangzeb, e isso vai apresentar problemas fiscais do Império Mogol, vai enfraquecer enormemente depois. O Aurangzeb, ele também vai começar a apoiar muito mais os muçulmanos da sua corte, em detrimento dos não muçulmanos. Então, uma aliança que tinha sido feita nas dinastias anteriores, com relação, por exemplo, aos príncipes na região do Rajastão no noroeste, como tinha feito Akbar, como tinha feito Shah Jahan, entre outros, Aurangzeb, esses príncipes que eram hindus, dos Rajputs no noroeste indiano, ele começa a rever isso. Ele não mais busca casar com famílias dos Rajputs, ele volta a taxar esses regentes hindus, que é aquele conceito da dizia, da lei islâmica, de que o não muçulmano deveria ter uma taxa para ser protegido. Isso tudo começa a desgastar a série de lealdades militares e políticas do Império Mogol. Então o Aurangzeb ele vai ser o início do declínio dos mogóis, a partir do início do século XVIII em diante. E aí começa a surgir as várias reinados independentes, regentes locais que começam então a ter mais autonomia no século XVIII. Uma delas que era bastante rica é na região ali na foz do rio Ganges, era onde escoava toda a produção e inclusive agrícola de riquezas minerais ali ao longo da planície do Ganges, para chegar na Baía de Bengala, na costa ali nordeste da Índia atual. Ali um regente local, que vai ser o regente de Bengala, na região de Bengala, ele começa a ficar muito rico e começa a ficar cada vez mais autônomo diante do imperador mogol. É interessante a gente observar isso, porque é nesse contexto que os europeus começam a chegar no século XVIII. Não são os primeiros europeus, né? Claro que os primeiros são os portugueses no século XVI. Depois você tem estabelecimento de alguns postos, feitorias de portugueses, holandeses, franceses, britânicos e por assim vai, mas ainda não chega nem a incomodar o cenário político indiano. No século XVIII, com a decadência do Império Mogol, depois de Aurangzeb, existem vários rivais. Uma vai ser a companhia francesa, com Dupleix, que tem até a estátua aí aqui na parte superior, e também vem a companhia britânica das Índias Orientais. O Dupleix ele não tem muito sucesso, apesar de ele ter o brilho diplomático, ele busca alianças com Mysore, por exemplo, no sul da Índia. Ele combate, inclusive, aliando-se com Mysore contra os britânicos. Mas por fim, depois da Revolução Francesa, a companhia francesa ela é fechada. E esse sonho de ter uma Índia francesa de Dupleix cai por água abaixo, já no final do século XVIII. Os britânicos não, os britânicos já têm uma atuação cada vez maior. Eles estabelecem 3 pontos, que são as 3 presidências, em Bombaim, em Madras e em Cálcuta. Cálcuta vai ser a principal dessas 3 presidências. E é a partir daí que a Companhia das Índias Orientais começa a administrar os seus interesses comerciais. A gente tem que lembrar primeiro que são uma companhia comercial britânica, de monopólio inicialmente. A coroa britânica concede isso para eles explorarem os produtos indianos. Isso vai incluir desde a cana-de-açúcar, gemas, especiarias, tecidos, né? Tudo que era durante muito tempo demandado no mercado europeu, no mercado internacional, os britânicos começam então a controlar.
E o grande lance vai se dar com a vitória de um representante da Companhia das Índias Orientais, em meados do século XVIII, que vai ser o Lord Clive. Tem uma pintura dele aqui no slide no meio, em que ele derrota o Nababo de Bengala. O Nababo, ele era o principal regente de Bengala. E ali, quando ele controla, ele começa a ganhar, depois vai virar outras batalhas mais ali na região de Bihar. E aí ele consegue então os direitos a companhia consegue então os direitos de controlar a tarifação alfandegária de todos os produtos que escoavam do Ganges para a Baía de Bengala. Isso deu uma quantidade de dividendos, um lucro extraordinário para a Companhia das Índias Orientais. Não é à toa que a Companhia das Índias Orientais talvez seja uma das companhias mais lucrativas da história da humanidade. Não é a mais, porque eu fui pesquisar um dia desse, eu descobri que é a Companhia das Índias Orientais da Holanda que foi a mais lucrativa, mas a Companhia Britânica está entre as mais. Segundo, uma coisa que é muito interessante e trágica, você tem um controle de uma companhia e ela apenas quer o estabelecimento de um controle comercial exploratório. Então não é o Estado, não é a coroa britânica que está administrando aí a Índia, por enquanto. Depois de 1858 em diante vai ser, mas por enquanto não é. É uma companhia privada de acionistas e que quer lucro. Então nesse período, você tem muitos britânicos que não tinham muito futuro e eram ambiciosos nas Ilhas Britânicas, que iam para trabalhar na Companhia das Índias Orientais na Índia. Isso também incluía ali algumas partes ali mais ao leste, na Península Malaya e por assim vai, mas a Índia era onde tinha boa parte da riqueza para essa companhia. Eles começaram a pensar em estender plantações de monocultura, né, desde o índigo, café, o ópio, né, o ópio começa a ser plantado em Bengala, que depois eles vão traficar para entrar e vender para a população chinesa em meados do século XIX, o índigo, especiarias e por assim vai. E era onde muitos jovens britânicos iam para trabalhar para a companhia. Agora, você não tinha controle nenhum, né? Você tinha, de Calcutá para Londres naquela época, por exemplo, se levava 7 meses. Como é que o Estado, mesmo o parlamento questionando como é que Lord Clive, por exemplo, tinha enriquecido, virou até membro do parlamento, de tão rico que ele ficou, eles enriqueceram por falta de fiscalização completa, né? E segundo, corrupção. Eles roubaram. Eles aceitavam subornos, eles subornavam, né, e era totalmente então livre nesse sentido. Isso explica também, em parte, muito da riqueza depois que vai enriquecer a economia britânica, entre outros fatores, tá? Porque o quanto que eles vão pegar, enriquecer e levar isso para as Ilhas Britânicas depois, né? Eu estou ainda falando do século XVIII até meados do século XIX, quando ainda a companhia, ou seja, uma companhia comercial, administrava as regiões mais lucrativas e estratégicas do litoral indiano. O Império Mogol estava em decadência. Chegou um ponto no meados do século XVIII, por exemplo, em 1739, quando houve um líder persa, que vai ser o Nader Shah, talvez o último grande líder militar não ocidental, que é muito pouco estudado aqui no Ocidente. Ele consegue ampliar novamente o que restava do Império Persa no meados do século XVIII, e ele chega inclusive a saquear Delhi, que era a capital dos mogóis. Ele saqueia o trono do Pavão, que era o trono do imperador mogol. Ele leva todas as joias, inclusive a Koh-i-Noor, que é um dos diamantes mais famosos da história, ele saqueia, leva para a Pérsia e hoje está ali na coroa britânica, né, esse diamante. Ele saqueia tanto dele que a riqueza é tamanha que sustenta o Império Persa por praticamente 3, 4 anos sem taxar nenhum súdito persa. É extraordinário. Eu peguei mais ou menos referências aqui no cálculo, dá em torno de 20, o que ele, claro, considerando a inflação da época para hoje, você tem uma estimativa do valor total de em torno de 20, 25 bilhões de dólares. É isso que foi o saque que Nader Shah saqueou todo o tesouro que tinha na capital do Império Mogol. Então era uma quantidade formidável. É mais ou menos o que a França gastou durante a Guerra dos 7 Anos. Tudo que ela gastou.
É o que o Nader Shah conseguiu saquear de Delhi. Ou seja, Delhi já estava, como diz já alguns historiadores, ela foi abandonada. À noite só vivia os cães procurando comida nas ruas e foi completamente abandonada. Isso é um sinal da decadência já dos mogóis, em 1739. Agora, junto com isso vem os britânicos. Os britânicos já começam a estabelecer nas 3 presidências, falei para vocês, começam a enriquecer. E ele vai em cima da decadência do que tinha do Império Mogol. Mais ao sul existiam outros hegemonias que começam a aparecer. O mais notório deles vai ser os Marathas, né? Hoje na região do Maharashtra, ali na litoral ocidental da Índia, em que eles inclusive chegam também próximos de Delhi, eles conseguem controlar toda a parte central norte da Índia, mas depois de uma série de guerras contra os britânicos, os Marathas são derrotados. Os Marathas talvez seja a última grande organização indiana que ia chegar à hegemonia, mas a companhia britânica e as tropas britânicas conseguiram então derrotar eles em uma série de batalhas. As batalhas são longuíssimas, elas vão durar aí desde o final do século XVIII até meados do século XIX. Deixa eu pular aqui. O Nader Shah era da dinastia Afshárida, era aquela dinastia que veio depois dos Safávidas, e veio aquele vácuo de poder depois da queda dos Safávidas, e aí veio o Nader Shah, que na verdade o Nader Shah ele era mais das terras afegãs, mas ele estava inserido ainda no contexto do Império Persa. Guardem as perguntas depois, porque senão eu vou perder o fio da meada. Depois eu quero ver os comentários, as dúvidas. Já no meados do século XIX, você tem já o período já praticamente terminal do Império Mogol. A administração da companhia britânica, que é chamada a Honorável Companhia, como se fala, Honorable Company, eles, na verdade, de tanto que eles começam a administrar e gerações posteriores eles começam a não tolerar costumes locais. Eles começam, o Dalhousie, que vai ser um governador geral de Cálcuta, para prezar os interesses da companhia, ele vem com uma teoria, uma doutrina chamada doutrina do lapso. Essa doutrina do lapso é o seguinte: eles falavam que se houve um regente em determinado local, se ele tivesse um herdeiro claro, a companhia iria então tomar o trono da região. E isso provou-se extremamente popular, principalmente na região ali do curso médio do Ganges, que é a região de Awadh. Hoje a gente fala de Awadh, em Uttar Pradesh, né? Que é uma das províncias mais populosas da Índia. E o último regente do trono em Lucknow, que era a capital de Awadh, foi o Ali Shah, que está aí presente. O Ali Shah ele representa muito, porque foi o último grande representante daquilo que vinha da tradição persa, mogol, de cultivo às artes. Ele era um grande patrono das artes, das letras, das danças, do teatro. Lucknow era considerado uma espécie de Atenas, de florescimento cultural que existia, e em cima, claro, da fragilidade política que a Índia já estava apresentando, fragmentada diante dos britânicos. Nesse contexto vem também já a grande revolta, a revolta de 1858, que aqui no Ocidente a gente fala que um mero motim, mas não foi um motim, foi uma série de revoltas que se espalharam em boa parte do norte e outras partes da Índia. Os indianos muitas vezes remetem isso com a primeira guerra de independência, inclusive, né? Então você vê que não foi apenas uma revolta, um motim dos cipaios, né? Não foi apenas entre os soldados, porque os cipaios era a maneira pejorativa que os europeus se referiam à infantaria indiana, que eles usavam nas guerras, né? E com a impopularidade da doutrina do lapso, das decisões de Dalhousie, a queda de Ali Shah em Lucknow, você tem uma série de revoltas. Eles vão tomar todas as regiões, principais cidades ali no Ganges, próximos em Delhi, e eventualmente até em Delhi eles chegam a controlar o forte, e em várias outras cidades e também ali na região mais do Maharashtra. O fato é que houve uma revolta de larga escala, mas ela não foi coordenada. Ela não tinha uma liderança clara. Então é isso que foi a falha, a limitação dessa grande revolta de 1858. Mas essa revolta, ela indicou que para a coroa britânica lá em Londres, falaram assim: olha, vamos dar fim então à companhia.
Primeiro que a companhia já estava se afundando em dívidas. Casos de corrupção eram notórios, né? Isso era muitas vezes investigado em comissões do parlamento lá em Londres, muitas vezes eram condenados, famosos casos foram de pessoas que enriqueceram com a exploração da companhia em cima das riquezas indianas. E eventualmente você então tem uma ideia de reformular, e aí aprova-se a chamada Lei do Governo da Índia de 1858, extingue-se a companhia. A coroa britânica então toma a administração do que a companhia controlava diretamente e busca se aliar com outros regentes que não eram diretamente administrados pela coroa britânica. Essas alianças são importantes, são associações de regentes locais, seja um nababo, seja um sultão, seja um rajá, né, local, e ele teria autonomia interna, fiscal, ele teria uma obrigação militar de apresentar determinados soldados, que é o conceito do zamindar que os mogóis usavam, né? Mas em termos militares maiores, geral, em termos de finanças, em termos de economia e de política externa, quem iria reger os assuntos indianos era a coroa britânica. Então a coroa britânica toma conta, no sentido mais macro, de administração indiana, e daí que começa a vir um período que se chama o período do Raj. Raj é a hegemonia, o reinado britânico. Simbolicamente sabemos que em 1877 a própria rainha Vitória ela é coroada imperatriz, imperadora, né, da Índia. Então a Índia ela começa a fazer parte da coroa britânica desse jeito. Existem outras reformulações também do período do Raj. Você cria um corpo de funcionários públicos, que é chamado o Indian Civil Service, em que esses vão ser os grandes administradores do Raj britânico. Esses exames ainda eram realizados nas Ilhas Britânicas, então muito poucos indianos poderiam fazer. Depois abre-se a possibilidade para eles fazerem, e alguns da elite, que tinham condições da elite indiana, fez os exames e começou a fazer parte do Indian Civil Service. Entre eles, para corpo, por exemplo, de magistrados, de juízes, de administradores, enfim. Isso já é uma mudança também do que a companhia administrava em tempos anteriores. Aqui eu já trago a fundação do Partido Congresso Nacional Indiano. Entre essas elites, alguns almejavam ter maiores reformas. Então, quando é fundado o Partido do Congresso Nacional Indiano, em 1885, eu estou aqui na frente, mas é a primeira reunião deles, você tem ainda a ideia de que poderia ser negociado de uma maneira legalista a transição a uma autonomia do Raj britânico, como tinha acontecido com relação ao status de domínio do Canadá ou da Austrália dentro do Império Britânico. Ainda não se tinha a ideia de expulsar os britânicos, ainda você tinha a ideia do gradualismo, da negociação. Muitos desses eram advogados, então eles estudaram as leis britânicas, como Gandhi mesmo, Mohandas Gandhi depois se formou nas Ilhas Britânicas e sabia muito bem das leis britânicas para explorar as contradições do sistema jurídico britânico. Ele explora isso muito bem, inclusive como é que existe uma lei que é universal, que não tem discriminação, como na prática isso acontecia contra determinadas castas ou raças, por exemplo, na África do Sul, onde ele viveu muito tempo, depois ele chega no início do século XX na Índia. Outro advogado vai ser o Ali Jinnah, que está aqui logo abaixo de mim. O Jinnah, ele é muçulmano, também é advogado, formado nas Ilhas Britânicas, e com o tempo ele começou com a declaração de Lahore, ele funda um partido para proteger os interesses dos muçulmanos na Índia, que muitos temiam que se a Índia tivesse uma autonomia, eles perderiam os seus direitos, né? Enfim, simplificando dessa maneira. E aí é muito baseado na ideia do Said Khan, que está aí retratado à esquerda do Ali Jinnah, né, que está aqui abaixo de mim. E isso que vai fundamentar então uma ideia de que deveria existir um eleitorado com base na religião na Índia. Então haverá uma série de reformas do governo britânico na Índia, no início do século XIX, a lei do Morley Pinto, por exemplo, ou as ideias do Montagu Chelmsford, que entende que poderia haver sim eleições locais, provinciais, legislativas,
na Índia, mas o controle, o executivo maior dos assuntos de segurança, questões militares, questão das finanças, isso ainda ficaria na mão do governo britânico, de representantes do governo britânico. Essa ideia de colegiados baseados em religião é uma coisa que vai dar muita dor de cabeça. O Jinnah defendeu isso porque queria atender às ideias de preservar os direitos da minoria muçulmana contra a maioria não muçulmana. E ele começa a advogar a ideia do Khan aí, que está presente, de que a Índia deveria ter duas nações. Sabemos como é que isso vai desandar depois, no processo da partição e da criação do Paquistão separado da Índia, né? Os que estão ali embaixo, tem dois representantes do Congresso Nacional Indiano muito famosos, que vai ser o Tilak, que está mais aí na parte de cima, à direita, e a esquerda vai ser Gokhale. Gokhale era mais moderado, o Tikal já que é o primeiro presidente do Congresso Nacional Indiano, muitas vezes ele advogava até o enfrentamento violento contra as autoridades britânicas. Eles marcam a primeira geração de lideranças do Congresso Nacional Indiano. Isso aqui eu já mostrei. Esqueci de mostrar isso aqui. Isso aqui era a época das resistências na decadência do Império Mogol, na época de Mysore, com Hyder Ali, tipo o Sultão, que inclusive tinham se aliado os franceses para guerrear contra os britânicos no século XVIII. Isso aqui então eu pulei. Outra lei que vai ser muito... que vai provocar muita polêmica, e aí Gandhi começa a ascender no cenário indiano. Vai ser logo depois da Primeira Guerra Mundial, em que os indianos, aos milhões, lutaram do lado da coroa britânica, né? Então eles não tiveram nenhum questionamento do envolvimento deles. Muitos morreram na região da Mesopotâmia, no continente europeu, né? E logo depois o governo britânico... de uma promessa, eles falaram, olha, então nós iremos promover uma série de leis. A primeira vai ser aquela de Morley Minto, que eu falei para vocês, de eleições provinciais, que vai vir logo depois da Primeira Guerra Mundial, e depois junto vai vir a lei Rowlatt, que vem desse jurista britânico, está retratado aqui à minha esquerda, em que ele fala que qualquer ato de sedição, considerado traição da coroa britânica, da lealdade, a pessoa é imediatamente presa sem julgamento. Então qualquer manifestação que pudesse vir na Índia depois da lei Rowlatt, a pessoa era imediatamente presa. Então, por exemplo, em 1919, em Amritsar, a cidade mais sagrada dos Sikhs, na região do Punjab, você tem uma manifestação numa praça que é Jallianwala, Bagh é praça, então a praça Jallianwala em Amritsar, em que vários se reuniram nessa praça. Essa praça ela é fechada, ela é toda murada, só tem uma saída. E todos estavam desarmados, eles estavam protestando contra, enfim, a recessão econômica que tinha também atingido a Índia britânica depois da Primeira Guerra Mundial. E um militar que foi mandado ali a pedido do governador ali do Punjab, que vai chegar e manda as tropas, vai ser o Reginald Dyer. E eventualmente ele chega e abre fogo contra esses manifestantes armados. Tem muitas crianças, muitas mulheres, muitos idosos também, inclusive. Isso é uma coisa que vai provocar uma insatisfação, uma revolta dos principais lideranças indianas. Entre eles Gandhi, que ainda acreditava que o governo britânico, a coroa britânica ia negociar as reformas. Mas depois do que aconteceu, e ainda mais o Reginald Dyer, ele vai ser condecorado depois quando ele volta para as Ilhas Britânicas. Ele recebe uma aposentadoria vitalícia, ele recebe uma espada condecorada, né, pelo fato, inclusive Churchill fala que ele foi um dos últimos defensores do Império Britânico. Isso vai desgastar muito o Império Britânico diante das lideranças indianas. Eles percebem que os britânicos não estão ali, não vão abrir mão, não vão negociar mais autonomia. Então, a partir da década de 20 e 30, o movimento nacionalista indiano ela começa a se radicalizar. Gandhi entra nisso. Gandhi começa a fazer uma série de boicotes, de marchas, como a famosa Marcha do Sal, que ele recusa a compra do sal, porque era taxado pelo governo britânico na Índia, e ele marcha para o litoral ali em Gujarat, e depois ele começa a pegar o sal. É um ato simbólico, mas ele ganha grande visibilidade social. E lembrando que Gandhi ele é presidente do Congresso Nacional Indiano, o partido, de 1919, 1920 até mais ou menos 1929. Então ele toma o controle, inclusive, do maior partido nacionalista indiano. Depois ele sai disso porque ele percebe que
as negociações com os britânicos e com as lideranças da Liga Muçulmana começam a dar terrivelmente errado. E ele, completamente amargurado, ele se retira da vida política. Aqui eu já tenho o retrato do último vice-rei que era apontado por Londres para supervisionar a administração do Raj britânico, que é o Lord Mountbatten, está aí no meio. E a esquerda nossa está o Nehru, que vai ser o primeiro líder indiano pós-independência, e a direita dele vai ser o Jinnah, que vai ser o primeiro líder do Paquistão independente. É nesse período, eu não sei se eu tenho figura aqui, deixa eu ver. Não tem. É nesse período que, por exemplo, na época de Mountbatten, que os britânicos saem devastados da Segunda Guerra Mundial. Os indianos, inclusive, muitos não querem cooperar já nos esforços da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Subhas Bose, por exemplo, que é um bengali, ele vai inclusive tentar organizar um exército indiano. Ele inclusive sonda negociações com os alemães, o governo alemão na Segunda Guerra Mundial, né, com Hitler, com os japoneses, tudo para que fosse contra os britânicos. No caso do Bose é uma coisa bem radical, mas o elemento mais moderado de Nehru, ele prevalece, né? Tanto que depois o Bose, a imagem dele vai ser muito manchada depois na historiografia indiana do que ele fez. Enfim, alguns defendem ele é uma figura também de muita inspiração, mas enfim. Mas o Nehru, ele vai negociar, e os britânicos, quando eles estão já na retirada, estão praticamente já abandonando a Índia, porque eles não têm menor capacidade, estão endividados. As revoltas indianas já começam a tomar de tal maneira que o Mountbatten vai e sinaliza: olha, então vamos negociar a nossa retirada. Agora, a questão toda não é se vai haver retirada britânica, vai haver, porque eles não aguentam mais, estão endividados, e segundo, o que vai vir depois da retirada britânica? E aí começa a aparecer então a figura de Jinnah, que já pleiteia uma nação muçulmana, de maioria muçulmana, separada do resto da Índia. Agora, como que você vai separar essas duas maiorias, né? Uma minoria muçulmana que vivia em várias partes da Índia, principalmente no norte da Índia, na região ali de Bengala e região também no noroeste, e Sikhs e hindus também viviam do que hoje é Paquistão, também na região de Bengala. E aí veio um advogado, que era chamado Radcliffe, logo antes de 1947, ele desenha uma linha que se chama a demarcação da linha Radcliffe, que ele simplesmente pegou algumas linhas e falou assim: olha, aqui tem maioria muçulmana, isso aqui vai para o Paquistão, essa aqui vai permanecer na região da Índia. A parte mais... foi uma tragédia. Essa partição depois provocou uma migração de 10 a 20 milhões de deslocados, estimados 2 a 3 milhões de mortos, né, em 1947, muitas pessoas fugindo, temendo para suas próprias vidas, muitos morreram nesses deslocamentos, ou até mesmo queimaram-se aldeias, saquearam as propriedades rurais e urbanas. Os Sikhs, que é a região mais sagrada deles ali no Punjab, foi praticamente cortado no meio o Punjab pelos Sikhs. Tanto que Amritsar hoje no Punjab indiano está na Índia, mas Lahore é uma das cidades mais históricas, mais interessantes hoje, do ponto de vista até turístico, no Paquistão, que também era onde viviam muitos personagens famosos dos Sikhs. E o Punjab foi cortado no meio pela partição. Então a partição foi uma coisa trágica, ela veio da retirada rápida dos britânicos, né, o que ele deixou para trás. E eventualmente em 1947 você tem a declaração de independência. É interessante que do dia 13 de agosto, não, dia 14, se eu não me engano, de agosto, a Jinnah declara a independência em Karachi, e vai ser o primeiro líder, o pai da nação que eles falam, do Paquistão. Jinnah vive apenas mais um ano, ele tinha problemas com o fumo, com outros vícios, ele morre de câncer. E Nehru, um dia depois, declara a independência, dia 15 de agosto de 1947, declara a independência da Índia, de 1947. E aí o Nehru, ele vai ser o primeiro grande líder. E aí tem um desafio depois de como é que você vai desenhar uma constituição plural na Índia, sem favorecer determinadas religiões, como temiam muitos muçulmanos, né? E aí chega-se, depois, em 1950, entra em vigor a Constituição Indiana.
E a Constituição indiana é uma coisa magnífica. Eu não tenho mais nenhuma figura aqui. Que ela reconhece mais de 20 línguas oficiais. Eu tenho uma figura aqui, só um momento. Aqui em cima tem um mapa das principais línguas reconhecidas na Constituição indiana. As oficiais mesmo da União são apenas duas, que é o Hindi e o inglês. As reconhecidas são as mais de 20 que existem, né? Desde o Tamil, o Bengali, o Urdu, o Hindi, o Marathi, entre outros. E existe também centenas de dialetos, né? Então são línguas completamente diferentes, famílias diferentes, escritas diferentes, amarrados numa Constituição secular, laica, né? Ela não favorece nenhuma religião, e graças também muito por exemplo, a figura do meio aqui, que era o Ambedkar. O Ambedkar era da classe, pela tradição, era da classe dos Dalits, e depois ele virou um brilhante jurista, e ele vai ser um dos responsáveis também por escrever a Constituição indiana de 1950, em que ele proíbe a discriminação por castas. Então, as castas hoje, eu sei que muitos de vocês vão perguntar, todo aluno vem e me pergunta sobre castas, enfim, é proibido. Ele sobrevive como costume, principalmente em meios interioranos, meio rural, mas nas grandes cidades e por lei isso não pode acontecer na Índia. E muito vem por Ambedkar, né, que ele desenha também a questão da inclusão social, da não discriminação contra os intocáveis, os Dalits e por assim vai. Outro aqui embaixo vai ser o Patel. E Patel vai ser o ministro do interior de Nehru, que ele vai negociar a integração dos vários principados, vários regentes que tinham se associado ainda na época do Raj. Ele negocia um a um para eles serem integrados gradativamente na Índia. A Índia hoje ela é plenamente integrada, coesa, ela não tem mais nenhum aspecto a ser resolvido, coisas que logo depois da sua independência teve problemas seríssimos, como por exemplo a região de Hyderabad, até mesmo o reino de Sikkim, na região ali no norte, era um reino, uma monarquia separada, associada, enfim. Do Paquistão você tem a independência, que na época ainda existia Paquistão Ocidental e Oriental, que hoje é o Bangladesh, depois da guerra de 1971 de independência. Houve várias lideranças indianas depois de Nehru, que vai ser a sua filha Indira. Indira, inclusive, que ela vai conseguir manejar bem a questão da independência de Bangladesh, que se separa do Paquistão Ocidental em 1971. Depois o filho dela, o Ranjiv, nos anos 80, vai governar. Enfim, embora a Indira tenha sido morta por um guarda-costas sikhs dela, quando ela tentou... Foi durante os últimos anos do governo da Indira, nos anos 80, que ela invadiu o Templo Dourado dos Sikhs em Amritsar, e depois ela morta por um guarda-costas dela, que era Sikh. Depois o Ranjiv vai ser morto em 91, 92, se eu não me engano, em Chennai, por uma mulher com bomba que lutava a favor dos Tamils, dos tigres Tamils na região, na ilha de Sri Lanka. Mas o fato é que a democracia, a Constituição indiana, ela não é alterada desde a sua independência. A democracia sobrevive até os dias de hoje, mesmo com esses elementos da pluralidade, da diversidade indiana. Hoje a democracia indiana deve ser motivo de aplauso, de admiração de toda a comunidade internacional, porque você tem todos os fatores que poderiam desandar numa desunião, numa guerra, né, em conflitos muito sérios com relação a questões religiosas, questões de etnia, questões de desigualdade social, questões linguísticas, questões étnicas, tudo, e você conseguiu amarrar isso numa Constituição que está até hoje em vigor. Não tiveram nenhuma época, nenhum golpe militar desde a independência. Então isso é uma coisa. Hoje você tem as eleições indianas com 900 milhões de votantes. E ela sobrevive. Existem problemas ainda pendentes, né? Existe a questão, por exemplo, ainda de discriminação, desigualdade social. Com relação à mulher, muitos casos de abuso, de violência contra a mulher no meio interiorano, casos de estupros que estão vindo, vêm à tona e muitas vezes passam por impunidade. Né? Mas o sistema indiano, a sociedade indiana, ela vai para as ruas, ela tem a liberdade de protestar, e existe um meio jurídico, um meio de expressão, de crítica na imprensa,
e as eleições sobrevivem. Então, ao contrário do que aconteceu no Paquistão, você não teve golpe militar, não teve problemas no andamento democrático constitucional. O que ficou faltando é a questão, hoje talvez o mais premente, é o temor de um nacionalismo que possa ascender com o Narendra Modi, que é do partido mais nacionalista hindu. Lembrando que Modi, hoje o chefe de governo indiano, ele tinha sido governador de Gujarat, e em 1992, se eu não me engano, houve uma série de rebeliões de pessoas que perseguiram os muçulmanos ali em Gujarat, e ele não fez absolutamente nada quando era governador de Gujarat. Então o partido dele, que é o Bharatiya Janata, tem um lado mais radical de direita. E outra coisa também é a questão da Caxemira, né? A Caxemira foi naquele processo da independência indiana, em que, com o processo de negociação com as partes, vários regentes locais, o regente de Caxemira e Jammu, ali no norte, extremo norte da Índia, ela primeiro tem uma larga fronteira com o Paquistão. Segundo, que no vale ali da Caxemira, você tem uma larga população muçulmana. Mas quem era regente da época era um rajá indiano, um rajá hindu, né? Em que ele não gostava do Nehru. Nehru vinha daquela região da Caxemira, inclusive, e esse regente detestava Nehru, porque o Nehru ele defendia ideias que ele considerava excessivamente socialistas. Mas no final das contas ele assina um tratado de cessão com o Estado indiano. Assim como os outros fizeram, ele fez a mesma coisa. Agora, os paquistaneses depois começaram a falar, não, mas a maioria da população do Vale da Caxemira deveria ser consultada sobre isso, né? E aí tem toda a discórdia nos dias de hoje. Foi proposto nas Nações Unidas, logo depois, em 48, um plebiscito sobre se a população quer ou não, e os paquistaneses falam que a população muçulmana não vai ser bem representada, muitos fugiram para o Paquistão, e por assim vai. As caramuças ali permanecem até hoje, ainda mais agravados pelo fato dos dois países terem agora capacidade nuclear. Então isso ainda está um jogo muito aberto hoje. Isso é uma herança que vem lá dos tempos da independência, da partição do Paquistão e da Índia, e como é que vai ser definido cada estado integrante da Índia nascente. Isso está em aberto hoje, e hoje talvez é o que mais chega na mídia aqui no Ocidente, a questão da Caxemira. Mas eu volto a enfatizar, para finalizar a exposição, a Índia preservou sua Constituição plural, laica, secular, e o seu caminhar democrático foi sustentado até os dias de hoje. Então eu acho que isso merece assim nosso reconhecimento. Eu só antes de eu passar para as perguntas, eu gostaria novamente, eu não sei se todos eu falei sobre a Caxemira, sempre vem à tona as dúvidas da Caxemira. O meu canal do YouTube é Emiliano Unzer, as aulas estão todas gravadas lá, tá? Então vocês podem ali acessar. Eu aqui fiz uma exposição de 1 hora, bastante breve, e baseei muito no meu livro História da Índia ou História da Ásia, que está integrado aí à venda na Amazon, para vocês lerem com mais detalhes. Eu vou passar para as perguntas que estão aqui em interrogação, tá, gente? As que estão aqui em comentário eu não vou conseguir ver elas. Vou para mais. Vamos lá. A iluminação de Shiva e Buda, algum tipo de doutrina ou só uma reverência a eles? Bom, de Buda você tem uma série de corpo que depois vai sendo compilado com os escritos, as sutras, dos ensinamentos do príncipe Siddhartha. Isso depois vai inclusive gerar escolas depois da morte de Buda, uma que vai defender mais as questões do texto, né, do que se defendia, e outros vão acenar mais as tradições que vão vir, interpretações que vão vir dos ensinamentos dele. Isso vai gerar vou botar duas grandes. Existe uma terceira, que é a Vajrayana, que vai ter também elementos tântricos, mas haverá a escola do Theravada, que vai ter uma presença maior no Sri Lanka, que vai para o Sudeste Asiático, e a outra escola que vai ser a Mahayana, que vai ter mais vigor ali na região das regiões ocidentais da China,
e que depois vai expandir para a região leste até a Coreia e o Japão. E aí o maianismo ele entende que existem seres iluminados, que são os bodhisattvas, que deixam de atingir o nirvana, a iluminação plena, para guiar o restante da humanidade. Então existe um corpo doutrinário sim, que vai desenvolvendo a partir do budismo. E o corpo que vem do shivaísmo também ela vai vir sendo compilada ao longo dos séculos, em várias vertentes. O que hoje a gente fala que hoje é um hinduísmo, na verdade é um termo que os britânicos fizeram para simplificar o universo indiano, porque você tem várias correntes, várias escolas. Você tem aqueles que são vishnuístas, que remetem aos avatares de Vishnu, Krishna, Rama e por assim vai. Você tem aqueles shivaístas, você tem aqueles que adoram a deusa mãe, que é a Durga. Muita gente conhece na Índia que adoram a deusa mãe, né? É uma entidade feminina muito forte ali no panteão hindu, né? A Durga. E as mitologias que vão sendo, então depende da região, depende de como é que depois elas vão integrando divindades locais. Isso vai sendo depois trabalhado. Para outra pergunta, vamos lá. Se houve uma questão em relação ao Sri Lanka ser independente ou integrado à Índia. Na verdade, é uma coisa muito espinhosa isso, porque na verdade o Sri Lanka, ele, desde os primeiros séculos depois de Cristo, ele recebeu uma migração de Tamils do sul da Índia muito forte. E até mesmo no Ramayana, você tem a descrição do reino de Lanka, que foi o regente local, sequestrou a esposa de Rama, que vai ser a Sita, e leva para o reino de Lanka, e o combate das tropas leais a Rama, que atravessam uma ponte de terra que liga o sul da Índia com o reino de Lanka, e muitos, remetendo aí o Ramayana, eles acreditam que o reino de Lanka é o Sri Lanka. Existem uma população de Tamils muito grande, inclusive muitos, durante o período dos Cholas, entre outros, eles chegaram a dominar boa parte da ilha de Sri Lanka, mas em boa parte da história do Sri Lanka também houve, que são singaleses, eles combateram e conseguiram estabelecer reinados próprios, né, como de Kandy, por exemplo, entre outros. E esses reinados, o que vai ajudar muito a separar eles, a questão da identidade, dos singaleses, dos Tamils, por exemplo, é muito de como que esses reinos singaleses, eles endossaram o budismo, em detrimento do hinduísmo ali do sul da Índia. Então, tanto que o budismo hoje é uma parte muito importante da história do Sri Lanka, né? Depois, claro, nos anos 70, quando vem os tigres Tamils ali do norte do Sri Lanka, eles querem terem preservados as questões de identidade deles, questões políticas. Alguns do governo indiano ali da região do Tamil Nadu, dos Tamils, há envolvimento deles. Na época da Indira, ela manda tropas indianas para supervisionar o processo de negociações de paz com os tigres Tamils, mas isso está terrivelmente errado. Está tão errado que, inclusive, Rajiv Gandhi, o filho de Indira, morre em um atentado em Chennai, por uma mulher que era ligada aos tigres Tamils. Hoje você já tem não tem mais conflitos, isso já foi resolvido, embora existam ainda tensões no Sri Lanka, né, como por exemplo, muitos já estão vendo a entrada nos últimos 30 anos de muitos muçulmanos. Muitos singaleses já estão começando a usar piores expressões possíveis para esses muçulmanos vindos, que trabalham muito no comércio. É uma coisa muito perigosa. Assim como também na Índia, já nos últimos tempos, que eu tinha visto, muitos indianos, a maneira que eles consideram os muçulmanos é uma coisa horrorosa, é uma coisa muito problemática. Isso tem que ser trabalhado, porque senão isso pode dar violências sectárias seríssimas ali na Índia e na região do Sri Lanka. Gente, se vocês tiverem mais uma pergunta, mandem aqui para o ponto de interrogação, tá? Porque senão eu não vou conseguir ver o que vocês escreveram antes. O Bharatiya Janata, o partido atual que está no poder, o BJP, tem uma ala fascista. O sentido nacionalismo hindu seria anacronismo. Eu não diria que seria fascista, não. Eu diria que sim, é um nacionalismo extremo. Inclusive essa ala mais radical ligada ao BJP,
foi desses aí, que é o RSS, que veio inclusive um jovem que matou Gandhi em Delhi em 1948. Gandhi foi morto a queima-roupa, né, por um extremista ligado ao RSS. O RSS hoje está coligado com o BJP, o Bharatiya Janata, que é o partido Narendra Modi atual. Existe uma ideia desse RSS, também elementos mais ultranacionalistas ali, radicais nacionalistas do BJP, do partido do Modi atual, que advogam uma ideia que ainda não pegou, não tem popularidade, ainda bem, que quer transformar a Índia num estado hindu, que é a ideia do Hindutva. E isso vai provocar, isso não tem ainda muita repercussão ainda, né? Existem elementos perigosos disso, manifestações a respeito disso, mas ainda não tem grande voga na Índia, no cenário atual. Talvez uma prolongada crise, isso possa ser. Modi agora aprovou uma lei, quando eu estava em última vez lá na Índia, em dezembro de 2019, eles estavam aprovando uma lei de que garantia cidadania para migrantes que vieram ali do sul, da região do sul asiático, para a Índia nos últimos 20, 30 anos, se eu não me engano, e concedeu cidadania a esses imigrantes, menos para quem era muçulmano, né? Então isso é muito perigoso, porque aí os muçulmanos começam a se sentir discriminados, eles não acham justo isso, né? E isso pode ser um elemento do governo Modi que pode custar caro para ele. Eu vou pegar aqui os últimos que botaram aqui, porque eu não consigo ver claramente. Deixa eu ver aqui. Você tem ideia porque o inglês não pegou na Índia, como pegou em outros países asiáticos, tipo Filipinas. O inglês é falado na Índia, assim. Ele é principalmente de uma elite, né? Que estudam mais nas universidades. Ele é falado, sim. Entre a população mais pobre, não. Eles não falam inglês, de fato. Eu acho que foi muito também da política também indiana de valorizar as línguas locais. Então, até na época da Índia britânica, eram pouquíssimos que falavam inglês, era até muito menos do que hoje. Hoje você tem apenas aqueles que estudam mais, têm um acesso a inglês, mas você teve muito mais a valorização das línguas locais, o Tami, o Malayala, o Telugu, o Marathi, o Urdu, o Hindi mesmo é muito falado, junto com o Urdu no norte da Índia, o Punjabi, enfim, são vários. O Hindi mesmo, ele é considerado uma língua oficial, então, inclusive a escrita Hindi, ela pega adaptações do que é do sânscrito, que é a escrita sagrada, que é o Devanagari, né, que eles falam hoje, que é a escrita do Hindi atual. Então eles tentaram promover uma língua local em substituição ao inglês. Então talvez seja por isso. Agora, os que estudam mais, têm contatos nas universidades, eles falam inglês. Inclusive muitos deles falam inglês perfeito. Talvez seja um vestígio do que os ingleses deixaram para trás, no estabelecimento, quando começaram a estabelecer centros de ensino, centros de estudo ali na Índia, mas hoje é um produto muito mais da Índia independente. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos aqui. Como é que é a imagem de Churchill na Índia? Olha, dos que eu entrei em contato é a pior possível. E dá para entender facilmente por quê. Somente pela atitude dele de condecorar o Reginald Dyer já é um motivo já claro. Segundo, porque mesmo com a promessa do governo britânico de tentar negociar a autonomia indiana depois do envolvimento da Primeira Guerra Mundial, quando esse pedido de reforma para dar vazão à autonomia dentro do Império Britânico, o Churchill ele simplesmente fala: olha, os indianos não têm a menor capacidade de se governar. Então, é famosa essa frase do Churchill. Churchill ele é um imperialista da época vitoriana. Ele não considerava os indianos como outros povos europeus. Já era um homem muito mais com a cabeça no século XIX do que no século XX.
Só os imperialistas mais linha dura, muito conservadores, talvez vá defender uma imagem de Churchill, mas Churchill era, enfim, muito difícil ele ter alguma popularidade na Índia, né? Vou para a última pergunta, tá, gente? Porque eu estou ficando cansado aqui. Pode-se esperar um grande fortalecimento do nacionalismo indiano depois da pandemia? Pós-pandemia, depois da crise? Eu acredito que a Índia ela vai ascender primeiro economicamente, pelo tamanho da população, pela quantidade de jovens. É uma população muito nova ainda, a taxa de natalidade é alta, você teve avanços na medicina, a indústria farmacêutica, a indústria de vacinas da Índia, ela é enorme, ela é uma das maiores do mundo, né? Assim como no Brasil a gente tem, nos últimos tempos aí, a gente tem questões aí políticas que eu não vou entrar em questão, mas o Brasil também era referência até uns anos atrás com relação à vacinação em massa, campanha de vacinação. A Índia também. A Índia tem uma indústria farmacêutica muito grande. Então essa questão da vacina, ela vai... Há analistas que falam que isso é uma projeção do soft power dela, de ampliar a cooperação, estendendo essas vacinas para ela começar a ganhar na sua indústria farmacêutica de vacina. Então, primeiro nisso. Segundo, a economia indiana ela vai crescer naturalmente. Ela está prevista para meados do século XXI e segunda metade do século XXI ela ficar entre as 3, 4 maiores do mundo, sem sombra de dúvida. Pelo tamanho da população jovem, muitos ainda estão no meio rural, boa parte da população indiana ainda está no meio rural, né, e vão migrar para as cidades, então as cidades indianas elas vão se tornar enormes, né, e eventualmente ela vai começar a ganhar, a escala da economia dela vai ficar enorme. Então ela, junto com a China, vão ser os dois polos ali já a meados do século XXI em diante. A não ser que uma catástrofe aconteça na Índia, senão ela é o que eu sempre digo para meus alunos, até meados do século XVIII, início do século XVIII, melhor dizendo, as duas maiores economias no mundo, de longe, respondendo por metade da riqueza da economia mundial, era a Índia e a China. E depois desse processo aí da Revolução Industrial, sem dúvida, depois a questão do imperialismo, você teve aí, claro, que um abrandamento do tamanho dessas economias, mas agora elas estão vindo a plenos vapores. Existe aí a questão de integração com a China ou não, mas essas já são outras questões. Mas o fato é que a Índia, sim, ela também tem muito espaço para crescer. Já vi, por exemplo, Ricardo Amorim, um dia desse, dando entrevista, falando que, olha, a metade do século XXI vai ser marcado pela Índia. A Índia vai fazer um grande efeito, o tamanho da economia indiana, na segunda metade do século XXI. Ele deu todas as razões dele, argumentando isso. Então a Índia ela vai crescer muito com isso. Muito, muito, né? Naturalmente ela vai crescer o tamanho da economia, o que ela investiu em tecnologias, TI, entre outros, né? A quantidade de graduados hoje nas melhores universidades do mundo, e na Índia também não fica atrás, de engenheiros, enfim, vários são indianos, então eles estão vindo com uma larga população formada, qualificada. Eles têm programas já, o programa espacial indiano não fica atrás de praticamente nenhum, é bastante avançado. Então eles têm todos os setores ainda para crescer muito. Ao contrário, por exemplo, na China, por exemplo, que está se despontando, vai virar a maior economia daqui a alguns anos, dependendo de como você classifica o tamanho da economia, ela já ultrapassou a economia americana ou não, vai ultrapassar, mas a China tem uma população muito mais envelhecida. Ela não tem tanta gente mais jovem e nem no meio interiorano indo para as grandes cidades, como a Índia tem. A Índia tem ainda uma reserva grande, então ainda vai ter muita margem ainda para crescer a economia indiana. Então eu acho que ela vai crescer muito. Agora, esse nacionalismo é uma coisa que vai assombrar, porque se ela não atender a tradição de Nehru, ou como foi Akbar, de entender que a Índia ela é plural, ela inclui muçulmanos, inclui hindus, inclui inúmeras comunidades, ou como ela recebeu os zoroastrianos que fugiram de tropas muçulmanas vindos das terras persas, como ela acolheu talvez os primeiros cristãos
que tenha vindo talvez com São Tomé, que está enterrado hoje em Madras, o túmulo de São Tomé, que eu visitei em dezembro de 2019. Os cristãos mais antigos chegaram na região de Kerala, ali no sul da Índia, judeus também, jainistas, budistas. Então a história indiana é muito plural. Agora, quando você tem se vier um ultranacionalismo para impor o hindutva em cima de outras minorias, isso pode dar muito problema. Espero que não. Tá bom, meus caros? Eu vou então encerrar por aqui, tá? Eu vou deixar essa aula gravada. Talvez alguns de vocês possam ter chegado um pouco atrasado. Vou deixar aqui gravado na minha página. Vou deixar aí também as recomendações do meu canal, do YouTube, Emiliano Unzes. Tem as aulas lá todas gravadas, vocês podem acessar lá no meu canal do YouTube, tá? O meu livro que está à venda na Amazon, História da Índia e História da Ásia, vocês podem ler a respeito do que eu expus hoje. Tá bom? Então, obrigado aí, foram 1h30, obrigado aí pela presença de todos e a gente se vê na próxima.